Opa, beleza? Chamo aqui. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o Kotlin. Mais precisamente a gente vai estar apresentando aí a biblioteca Uncle, né, Uncle Kotlin, que também foi desenvolvida pelo JetBrains. A gente vai estar começando os estudos com essa biblioteca porque ela é muito extensa, ok? Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever na lista de e-mail para obter o conteúdo em primeira mão, né, e exclusivo. E se você está conhecendo o Kotlin somente a partir desse conteúdo desse vídeo ou desse artigo, que também tem o conteúdo todo em texto aqui, eu peço que você pare e primeiro veja este conteúdo aqui que eu liberei uma semana antes, né, deste vídeo. E aí você vai ter uma explicação melhor, né, de como iniciar com o Kotlin, o que é o Kotlin, esse tipo de coisa que eu não vou estar abordando aqui, né, que a gente já vai estar falando da library Anko, ok? Então o link está aí, vai estar presente também nesse artigo e também tem no canal do blog, ok? Se você acompanha aí pelo canal, acompanhe primeiro esse conteúdo e depois você vem para esse daqui. Caso já tenha visto ou já conheça o Kotlin, pode seguir aqui tranquilamente, ok? Então, vamos lá, né? O que é o Uncle? O Uncle é uma library que também, como eu já falei, foi desenvolvida pela JetBrains, que é a empresa que desenvolveu o Kotlin, ok? E o objetivo do Uncle é facilitar ainda mais, né? O Kotlin já é uma linguagem moderna, então já tende a ser mais fácil criar aplicativos Android com ela, por ela ser moderna. O Uncle veio para facilitar ainda mais, ok, o trabalho, né, de desenvolvimento de aplicativos Android. E a principal característica do Anko é que ele envelopa ou trabalha como uma espécie de helper ou wrapper de várias APIs que já estão, né, dentro do Android SDK, que vem com o Java Android, ok? E aí facilita ainda mais porque a gente não tem que colocar uma série de códigos que a gente chama de boilerplate code, né? Aquele código de inicialização de API, esse tipo de coisa. Isso daí tudo é encapsulado dentro dos métodos e funções do Kotlin, as APIs, as próprias interfaces que o Kotlin nos fornece, e muitas vezes aquilo que envolve 5, 6 linhas de código, até mesmo dentro do Kotlin, quando utilizando sem o Anko, com o Anko tem uma, duas linhas, ok? Então é esse tipo de coisa que essa library, criada pelo JetBrains, também veio fazer para a gente desenvolvedor que também trabalha com o Kotlin. O Anko é para o Kotlin Android, ok? Então vamos para o nosso projeto. Aqui tem todo o conteúdo em texto. Eu vou estar comentando melhor cada parte do Anko, né, que a gente vai estar abordando aqui, obviamente, porque o Anko é uma library muito grande. Vou estar comentando melhor a parte, mais precisamente a parte Commons do Anko, e a gente vai estar trabalhando muito aqui com as APIs de intent, ok? E aí, enfim, vamos para o nosso projeto. Aqui está todo o nosso projeto. Só um detalhe, eu vou assumir que você já sabe criar um projeto Android Kotlin abaixo do Android Studio 3 e também a partir do Android Studio 3, que é o que eu comentei no artigo e vídeo anterior, que eu já indiquei no início desse conteúdo. Ok? Voltando aqui, antes de continuar, configuração aqui no Anko. O Anko trabalha em 4 linhas: Commons, Layouts, SQLite, Coroutines. A gente vai estar trabalhando nesse vídeo aqui iniciando com o Commons, mais precisamente com as intents. Vou passar pelo log, ok, e por um toast também, mas dentro do Commons já tem outras linhas sendo trabalhadas, como de dialogues, de intents, de log e de dimensões, enfim, e recursos. Aqui tem layouts, quando a gente pode construir layouts dinâmicos sem utilizar XML, trabalhar com SQLite. Essa daqui vai ser interessante, porque o SQLite a gente sabe que no Java não é trivial, a gente tem que colocar bastante código. E o Coroutines. Vamos seguir aqui, voltando para o nosso projeto, ok? Lembrando, nosso foco inicial é no Uncle Commons, certo? Aqui está a página oficial do Uncle. Um ponto negativo que eu tenho para colocar é que na documentação do Kotlin, ele simplesmente cita o Uncle. Né? Se você fizer o download dela, até mesmo estudar no site do Kotlin, você não tem a parte Uncle dentro da documentação. Né? Você tem que vir literalmente na página oficial, mesmo sabendo que a library foi desenvolvida pela mesma empresa que desenvolveu a linguagem. Certo? Mas a página é bem completa, ok? Enfim, dá pra gente utilizar bastante coisa só estudando pela documentação fornecida aqui na página no GitHub. No nosso projeto, lá no Gradle, deixa eu fechar aqui, no Gradle Project Level, você vai ter a configuração do Kotlin em relação ao Anko, a gente não vai fazer nada. Eu vou fechar aqui, vou te mostrar o que eu fiz para iniciar esse projeto, porque eu estou utilizando o Android Studio abaixo da versão 3.0.
porque a 3.0 ainda está em modo preview. Você vem em Start New Android Project, coloca o nome do seu aplicativo, aqui a gente vai estar utilizando como domínio do problema o aplicativo institucional do blog, aquele aplicativo que tem foco em formas de contato com o cliente. Next, Next, e aí eu escolhi uma Navigation Drawer Activity, aí você dava Next e continuava, enfim, até finalizar o projeto. Eu vou voltar aqui e vou abrir o nosso Triangle Institucional App. Quando você abrir, deixa eu fechar esse eu aqui, quando você abrir o seu projeto, você vai ter lá a sua Main Activity. Eu já tenho outra atividade aqui, que eu já vou explicar o porquê dela. E aí deixa eu criar aqui uma classe Java qualquer, DD. Quando você tiver a sua Main Activity aberta, aqui já está em Kotlin, certo? Você vai abrir ela, vir em Code, né? Abrir não, deixar ela aqui selecionada aqui na página do IDE, vir em Code, e então em Convert Java File to Kotlin File. E vai acontecer a conversão da sua atividade principal. O que eu tirei do que vem como padrão de uma Navigation Drawer Activity foi o Float Action Button. Você pode remover inclusive do layout. E a gente não vai utilizá-lo aqui, então eu fui lá e removi. Beleza? Eu passei assim bem rápido por essa parte porque foi o que eu expliquei no vídeo anterior. Mas eu deixei claro aqui, né, para você não se perder e falar, você já começou com uma atividade em Kotlin. Então, é assim que eu fiz. Né? Eu criei primeiro em Java, porque ela já veio em Java. Na versão no Android Studio abaixo da 3.0 não tem como você já criar um projeto Kotlin. Então ela veio dessa forma, que o código veio bem simples também. Então aqui temos todo o código padrão, né, de uma Navigation Drawer Activity. Aqui temos a configuração padrão para ter o Kotlin no nosso projeto. E aqui a configuração do nosso projeto em si, que vai estar utilizando a Uncle Commons, ok? Eu estou utilizando aqui, você vai verificar, aqui a referência do Kotlin, né, como a gente fez no vídeo anterior, esses dois também, esse camarada também, e esse daqui é a do Uncle Commons. O Uncle tem várias outras libras, tem uma forma generalizada de a gente referenciar o Uncle Library, que vai incluir todas as principais APIs da Library Uncle, só que é como aquele nosso problema com o Google Play Service, né? Quando você coloca aquela versão generalizada e tem um monte de coisa ali dentro que você não utiliza, o que você faz? Você só inclui ainda mais métodos e pesos no seu aplicativo. Ok? Então vamos com a versão específica, vamos utilizar só o Commons, vamos colocar a referência ao Commons. Eu coloquei 0.10.1, se você vier aqui na documentação, você vai ver que ele utiliza a variável, né? Unconversion, aí você coloca essa versão em algum lugar, por causa que ele tem várias formas, né, várias APIs dentro do Uncle que você pode estar referenciando de forma específica. No nosso caso, como estamos somente com uma por enquanto, o que eu fiz? Eu fui lá no Bintray, né? Vou deixar o link está aí no artigo, ok? Mas eu fui no Bintray da Library e peguei lá a versão mais atual e estável, que é a 0.10.1, ok? E selecionei aqui e referenciei ela diretamente. Esse camarada aqui é de uma library, né, de apoio que a gente vai estar utilizando, porque uma das características que a gente vai colocar no nosso aplicativo institucional necessita de solicitação de permissão em tempo de execução, a partir do Android 6. Então esse camarada aqui, ó, esse React Permissions, ele facilita esse código para a gente. Mas a gente vai chegar nesse trecho ainda. Então, do que foi criado e do que já foi convertido para Kotlin, que você já sabe como fazer, adicione esses dois camaradas aqui. Essas duas referências e sincronize o seu projeto. Certo? E aí temos a nossa atividade. Essa outra atividade é bem simples. Eu só quero comentar uma coisa. Tá vendo esse trecho aqui? Olha aqui que tem essa sintaxe. O que significa isso daqui? Esse camarada aqui, ele veio do Java Android. E o Java não é no Safe, nem o C++, enfim. Então, esse camarada a gente sabe, se você programa Android desde lá do Java, você sabe que esse camarada pode sim retornar um nulo. Né? Tanto que o IDE reclama contigo quando você faz esse código em Java e não coloca um if verificando se esse camarada é nulo ou não. Essa sintaxe aqui, no Kotlin, ela diz o seguinte: como a gente não criou nenhum wrapper para esse método getSupportActionBar, o que seria um wrapper? Seria um novo método, uma nova função nossa que trabalhasse o nulo desse camarada. E a gente poderia chamar, invocar essa nova função e não ia precisar dessa sintaxe. Essa sintaxe diz o seguinte: se o retorno daqui for um objeto, continue com a cadeia de execução. Se for um nulo, não continue, não vai ser gerada uma exceção. O que vai acontecer é que o nulo vai ser retornado. Se tivesse alguma variável ou propriedade esperando o resultado aqui, o nulo ia ser retornado. Ok? Então não precisa de verificação. Ok?
de se é nulo ou não, porque essa sintaxe faz isso pra gente, certo? Show de bola. O que tem nessa atividade aqui, por enquanto, que eu deveria ter explicado quando eu expliquei no conteúdo anterior, é esse trecho, correto? E aí sim a gente pode começar com a nossa codificação. O nosso Android Manifest está bem simples, ok? Só um detalhe, vamos abrir aqui o nosso aplicativo, para você ver que ele realmente é bem simples. Ele é um institucional. O que é um aplicativo institucional? Ele é muito comum em tipos de empresa que não tem muito a oferecer em um app. Né? Por exemplo, uma empresa de granito, de corte de granito. Né? O que mais ela quer é contato com o cliente. O que ela pode botar no aplicativo, obviamente que quem é desse domínio do problema sabe mais do que eu, mas o que eu vejo é, o que ela pode botar no aplicativo é uma série de fotos das pedras e dos cortes que eles fazem. Né? Um aplicativo institucional, no caso, o foco dele é contato. Então, o que a gente fez aqui é o seguinte: contato urgente, telefone, SMS, e-mail, compartilhar ideia e visitar site. É o que teria num aplicativo constitucional. E obviamente teria toda a história da empresa e tudo mais, algumas fotos. Ok, aqui eu utilizei a interface do blog como exemplo. E aí a gente vai utilizar aqui o Anchor para facilmente conseguir essas características. E obviamente a gente vai comentar sobre outras características do Kotlin enquanto a gente vai fazendo o projeto. Então vamos partir aqui, né, depois de você já ter sincronizado o projeto, vamos partir para as características, as funcionalidades fáceis, que são essas três primeiras aqui. Ok? Lembrando que o nosso Anchor Commons já está vinculado ao nosso projeto. Então vamos a esse trabalho. Voltando ao aplicativo, a gente tem lá, envio de e-mail, compartilhar ideia e visitar site. São as características, as funcionalidades mais simples de trabalhar com o Anchor, né, no nosso domínio do problema, o Anchor Commons. Então vamos fazer o seguinte: primeiro, o nosso menu está aqui, né, o nosso menu do Drawer, e aqui estão os IDs também, principalmente aqui as três opções que a gente vai estar trabalhando agora. Vamos voltar aqui a Main Activity, vamos minimizar aqui, e vamos trabalhar exatamente aqui, que é onde tem a seleção, né, o algoritmo que trabalha a seleção do usuário. Antes de continuar, não tem nenhuma dessas opções que merecem, né, que vão ter de estar selecionada depois do clique. Por exemplo, eu clicar aqui, contato, e ele ficar com essa característica de clique. Por quê? Ou elas vão abrir um outro aplicativo, vão solicitar a abertura de outro aplicativo, ou elas vão abrir uma outra atividade. Né? No caso, uma aqui vai abrir uma outra atividade, que é a SMS Activity. Então, como eu não estou trabalhando com fragment, nem mudança do conteúdo principal, vamos sempre retornar false aqui, para nunca mudar a seleção de início, ok? E aqui vamos começar com o site, né? Abertura de um site no aplicativo de navegador do device, que é bem simples. A gente faz o seguinte: id igual ar.id.nav site. Já com o Anchor configurado, a gente vem e coloca browser, ok? E aí sim, a URL, vou colocar aqui http://www.tiengo.com.br. Então, essa já é uma das facilidades. Veja que com uma linha a gente já consegue fazer todo aquele código de configuração, né? Não precisa daquele código, aliás, de configuração de intent, enfim, o try-catch, para ver se tem um aplicativo de browser e tudo mais. Vamos abrir esse código, né? O código desse método, que já está em Kotlin, porque a gente está utilizando o Anchor, para a gente ver qual é o código real, repetindo, em Kotlin, que a gente deveria estar utilizando, um código seguro, né? Seria exatamente todas essas linhas de código que a gente conseguiu fazer isso com apenas uma linha, ok? Show de bola. Agora, nossa outra funcionalidade aqui, vamos para compartilhar ideia. Né? Vamos voltar aqui em Browse. A gente tinha New Task, se quiser colocar uma nova tarefa, enfim, isso daqui é opcional, né? Ó, sempre é falso. O padrão é falso, ok? Aqui a gente não vai trabalhar com esse outro argumento. Vamos trabalhar só com o site. A outra opção, ideia. Então vou colocar aqui compartilhar. Para compartilhar a gente coloca share. E aí vamos colocar aqui a URL como o corpo, né, do compartilhamento. E podemos colocar um título que é opcional. Vou colocar aqui Tiengo Calopsita. Ok? Minha esperança é que o aplicativo que o usuário escolha pegue a minha URL e, partindo do aplicativo, ele faça aquela configuração de reconhecer a URL, colocar a imagem do meu blog e a descrição, enfim, e permitir que o usuário clique e vá direto para o blog. Esse primeiro argumento é obrigatório, é o corpo, né, que vai ser compartilhado, o corpo de texto que vai ser compartilhado. O segundo é opcional, tem aplicativo que vai ignorar esse título.
ok? Vamos abrir ele, aqui está todo o código, né, que é utilizado. E não tem como colocar a imagem. Só um detalhe, esses wrappers que a gente vai estar utilizando aqui, na verdade eles são um pouco limitados, porque a ideia do Anchor aqui com esses wrappers intent é oferecer um shortcut, né, um corte de caminho, para você utilizar o que eles consideram comumente utilizado nos aplicativos, em aplicativos Android, ok? Então, às vezes você vai querer um dado extra, esse tipo de coisa, aí você vai ter que literalmente fazer o código real, ó, do zero, ok? Então, show de bola. Vamos aqui, já temos o código de compartilhamento com apenas uma linha, ok? Lembrando que ele vai acionar aquela shows box com vários aplicativos que respondem a essa action send, ok? Essa configuração, incluindo aqui o test plan, enfim. Agora vamos para a opção de envio de e-mail, que também é bem simples. Vou colocar aqui e-mail e aqui e-mail. Né? No e-mail tem uma característica a mais que a gente vai ter que comentar. Vou colocar aqui tiengo.calopsita@gmail.com. Aqui agora é o assunto, né? Vou colocar aqui dúvida Android e então o corpo do texto. Vamos começar com um olá e aí duas quebras de linha para o usuário começar a colocar o conteúdo no e-mail. Só um detalhe, vamos abrir aqui. Esse é o código real, inclusive ele está em Kotlin, né, para você seguramente conseguir enviar um e-mail utilizando a MyIntent, mas aqui a gente tem, utilizando o Anchor, a gente tem essa facilidade. Aí você deve estar perguntando, e se eu quiser enviar para mais de um endereço de e-mail? Né, ele não aceita um array aqui, nem uma lista, é literalmente uma string. Mas você pode fazer isso daqui, ó, vírgula, tiengo, cursos@gmail.com. E o que vai acontecer é o seguinte, o aplicativo de e-mail, ele consegue interpretar que tem dois e-mails aqui e vai enviar para os dois. Mas o Kotlin mesmo, ele não vai fazer essa verificação, não vai quebrar string, perdão. O Anchor, né, o algoritmo da interface e-mail, da API aqui e-mail, não vai quebrar, ok? Ele vai entender esse, mesmo utilizando o array, ele vai entender esse camarada aqui como um elemento do array. Mas seguramente, pelo que eu testei, ao menos no Gmail, ok? O array vai existir, né, na verdade, o array de e-mails, lá no aplicativo, ele reconhece isso. Vamos voltar aqui e você vai ver que ele utiliza um array of. Esse array of ele aceita aqui, na verdade, um varargs. Esse varargs vem lá do Java, ok? E ele, na verdade, representa número variável, ok? De argumentos. O array of, deixa eu utilizar aqui, se você quiser fazer um teste aí, vou colocar aqui val array recebe array of item 1, item 2, item 3, eu vou colocar junto o item 4. E aqui eu vou for i em 0 until array size. Uma maneira de trabalhar com interação no Kotlin. Se você quiser verificar aí. E agora o log, a gente pode muito bem fazer o log i, né, como a gente sempre faz no Java, ou então utilizar a versão Anchor, né, que é uma interface Anchor Logger, ok? Deixa eu um espaço aqui. E aí o código, a vantagem que eu vi é que o código fica mais fácil de ler. Se você for trabalhar, né, com esses métodos de log no seu código, ou seja, se outro programador for ter que visualizar e esses métodos de log forem ficar no seu código, você tem a opção de utilizar o info, por exemplo, e aí colocar aqui, ó, vamos colocar array na posição i, vamos interpretar o i nesse trecho, igual exatamente esse camarada aqui. Vou colocar assim. Show de bola. Você vai ver que esse camarada não vai ser quebrado, isso aqui é um item e um item. Essa é uma das características, né, uma das sintaxes para trabalhar com interação de array ou de lista, né, no Kotlin. Aqui é como a gente faz, uma das maneiras para a gente poder trabalhar com o log. Esse camarada aqui é equivalente a esse daqui em Java, ó, que também pode ser utilizado
é o nome da atividade que entra, que também pode ser utilizado aqui no Kotlin. Okay? A gente teria que colocar esse camarada aqui. Show de bola. Se você voltar aqui os outros métodos, vamos voltar exatamente aqui, verbose, debug, info, warn, erro e WTF. É bem simples, né? Eu vou deixar esse trecho só, caso você queira testar e ver que o array_of realmente não vai quebrar a string. Show de bola! Feito isso, temos aqui o nosso e-mail, 2 e-mails que vão ser utilizados, a dúvida e o olá. Agora, uma característica do Kotlin também, vamos voltar aqui, você vai ver que eu tenho que esses dois camaradas são opcionais. O texto e o subject, que é o assunto. No Kotlin você pode trabalhar com uma coisa chamada argumento nomeado. O que é um argumento nomeado? Eu não quero fornecer, né? Vamos quebrar aqui para facilitar. Eu não quero fornecer o assunto, mas eu quero fornecer os e-mails que eu vou enviar e o corpo. Eu quero que o usuário defina o assunto. Então você faz o seguinte, você coloca aqui, ó, volta aqui, e-mail, vou apagar esse cara, e aí você coloca assunto, opa, é subject, ok? E aí você está trabalhando com o que a gente chama de argumento nomeado. Ele literalmente vai deixar somente esse camarada aqui com o valor padrão. Esses dois, que na verdade é teste, porque eu falei corpo, é teste, vão ter valores, né? Esse e esse, ok? Então, show de bola. Aqui eu vou fazer com todos, né? Eu vou deixar o nomeado mesmo. Aliás, vou até tirar o nomeado, mas eu vou colocar aqui, ó, o assunto, que era dúvida Android, porque é assim que está no artigo em texto. Mas aí você já fica ciente do que é um argumento nomeado, é muito show de bola, e isso evita que a gente trabalhe com sobrecarga de método. Né? Isso ajuda que a gente não precise trabalhar com sobrecarga de método. Obviamente que junto com a definição de valores padrões. Show de bola. Voltando aqui, o que falta é o trabalho com o SMS e com o contato, né, urgente, que vai ser utilizando ligação telefônica. Então vamos a esses dois algoritmos, primeiro esse, depois esse aqui que é um pouco mais complicado. Então vamos lá. Vamos copiar aqui, colocar um novo condicional de SMS. Acho que é SMS mesmo, é isso mesmo. E na verdade aqui a gente vai invocar essa atividade. Nosso start activity é start, utilizando aqui a sintaxe, né, com o uncle, né, da API uncle. Start activity. E aqui colocamos aquela sintaxe de generic. Então SMS activity. E aí eu quero passar um conteúdo, né, um parâmetro, né, um extra, um dado extra, para essa atividade que vai ser o início da mensagem. Vamos vir aqui no layout dessa atividade, que é o content SMS. Você vai ver que a gente tem um teste view mostrando o que eu estou esperando na mensagem de texto do usuário para poder entrar em contato com ele. Então, edit teste para ele colocar o que eu estou esperando e outras coisas a mais, e o button de enviar. Né? É aqui nessa atividade que vai ter nossa interface, nossa API, né, de envio de SMS Uncle sendo utilizado. Vamos voltar aqui e eu vou colocar o texto inicial, vai sair dessa atividade, a gente vai ler ele aqui e colocar dentro do nosso edit test. Lembrando que eu já estou utilizando o Kotlin Android Extensions, que eu comentei no vídeo anterior, e a gente consegue acessar a view direto pelo ID, né, e ter mensagens. Aqui eu vou fazer o seguinte, uma maneira de passar, né, um dado extra é dessa forma aqui. Você coloca, vou colocar aqui o que eu quero, né, como chave de acesso, vou colocar início texto, ok? To, e aí o texto, olá. Eu quero que comece dessa forma, né, o conteúdo. E isso aqui já é o nosso Start Activity, ok? Se você quisesse colocar mais dados, no caso, mais dados extras, você vai colocando assim, ó, porque ele está esperando um vargs lá, né? Não tem limite, você vai colocando. Se quiser colocar uma flag ou mais flags, uma maneira de você fazer isso é a seguinte, ó, intent for, ok? Você volta aqui, intent for, fecha, né, o parênteses, e a partir daqui você consegue adicionar
a sintaxe de single top, né, que é para você colocar a tarefa no topo. Volta aqui, é equivalente a isso daqui. Você pode colocar várias flags, né, você tem vários métodos. Tem o single top, mas o single top pode ficar um pouco confuso para outro programador ler. Então eu acho até melhor você colocar o add flags e ir colocando as flags, ok? Se vir aqui no artigo, eu tenho um código só mostrando esse trecho, que é exatamente, não é nesse, é nesse daqui. Exatamente aqui, a nossa flag, ok? Aquele single top é equivalente ao que a gente fez aqui agora. Eu tenho que dar um import. Funciona, né? Aqui ficou um pouco maior e eu não gostei muito da leitura por causa que a gente está colocando também flags. Podemos colocar extras também, ó. Put, extra e por aí vai. O extra, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui também, porque essa adição de extra. Voltando aqui, esse código, vou copiar aqui, aqui é equivalente a esse daqui, ó. Só tirar essa parte, colocar essa chave, ok? Show de bola. É equivalente a isso. Se eu tirar, se eu só mudar a atividade, se eu tirar esse trecho, que é o que realmente a gente está fazendo, a gente tira essa parte e tira essa parte, esse código é equivalente a isso daqui. Show de bola. Vamos manter só isso daqui. Só queria dar um exemplo do que ele é. A gente conseguiu se diminuir e, obviamente, não perder na leitura. O programador vai ter que conhecer a linguagem, né, do Kotlin para entender o que está acontecendo aqui. Ó. Porque realmente ele vai ficar perdido se ele só conhece essa forma de trabalhar com a intenção. Então, vou tirar essa parte. Show de bola. Agora nós temos que pegar esse dado aqui, lá na atividade, SMS Activity, e colocar dentro do edit test. Nosso acesso ao edit test é ter mensagem teste e vai receber o nosso intent get string extra e aí o nosso início texto. Não adianta colocar toString, né? Ele está esperando um dado que implementa a interface editable. Se eu não me engano, a gente não tinha esse problema com o Java, né? A gente colocava lá o setTest e colocava esse camarada como argumento e funcionava. Aqui a solução que eu encontrei foi a seguinte: nem adianta você fazer isso, ó. As editable, né? Porque esse camarada vai retornar uma string e ela não implementa essa interface, né? O IDE já está te falando que isso vai dar problema. E essa forma aqui, de curiosidade, as e um tipo, é a maneira de trabalhar com o cache de forma explícita, ok? Vou tirar isso aqui e vou sim trabalhar com a interface editable, mas dessa maneira: editable, factory, get instance, new editable. E aí sim eu pego esse camarada e coloco aqui. Ok? Show de bola. Vou só quebrar a linha para facilitar a leitura, porque eu não gosto de linhas extensas. Então, já colocamos o valor inicial dentro de etMessagem. E aí a gente tem que criar um método que vai ser invocado com o clique desse botão. Vamos chamar esse método de enviar SMS. From, vou colocar private. Não pode ser private, porque ele tem que responder a assinatura de um método listening. From enviar SMS. Mesmo que não seja utilizado, vai ter que ter o parâmetro view. E ele é do tipo view e pode ser nulo. Okay? E aí sim, utilizando agora a interface Kotlin, SMS, send SMS, nós temos um valor obrigatório, um argumento obrigatório, que é o número de telefone, vou colocar 999887766, tomara que não seja o telefone de ninguém. E aí um segundo argumento, que é opcional, que é o texto inicial que a gente vai estar enviando, junto, né, obviamente, ao texto que o usuário colocou. Ele pode até apagar o texto inicial, é o texto que está no nosso edit teste. Eu vou pegar aqui, vou copiar, teste, ele está esperando uma string, então coloco toString. Show de bola, essa é a interface para trabalhar com SMS junto ao Uncle Commons. Se eu clicar aqui, a gente vê o código completo, como ele é, né, um pouco maior também, código completo, incluindo o código seguro, por isso que tem sempre try-catch, né? Show de bola, só falta agora eu colocar esse camarada aqui, ó, on click. Da última vez, no último vídeo, a gente colocou o listener, vinculou o listener a view lá no Java Code, perdão, no Kotlin Code, né, direto aqui do Kotlin, mas agora a gente fez lá no XML. Enviar SMS, function enviar SMS is never used,
ele não está concluindo com esse camarada aqui, mas ele está sendo utilizado sim, pelo um clique aqui, ok? Então vamos voltar aqui, e agora o que nos resta é o código contato urgente que vai ter que trabalhar com permissão em tempo de execução. Então vamos a ele. Vamos começar colocando um novo condicional, colocar um sinão aqui, e aqui nave contato urgente. Daqui a pouco a gente volta aqui. Só quero ressaltar que a gente vai estar utilizando uma API de solicitação, né, de permissão em tempo de execução, e é exatamente a referenciada aqui. Então, se você não tem nenhuma outra, utilize essa que eu estou utilizando. Ok? Antes de prosseguir, vamos voltar aqui no Android Manifest e colocar já a permissão, né, de call phone, que vai funcionar para devices que estão com Android abaixo do Android 6. Então, use permission call phone. Show de bola, isso já é o suficiente para a gente aqui. Vamos voltar aqui em minha activity, e o que eu quero fazer é acessar. Nosso foco aqui é apresentar o Uncle Commons, né, principalmente a parte de intenções. Então a gente volta aqui na página da API, e aqui ele vai explicando o que está sendo utilizado. Ele bota aqui um fluxograma aqui, ficou um pouco grande, mas enfim, se você ler de forma dedicada você vai entender. E ele fala que foi desenvolvido para o Kotlin, mas também funciona por causa da interoperabilidade, também funciona no Java, e ele trabalha com Reactive Programming, ok? Como eu não falei do Reactive Programming ainda aqui no blog, entenda como um Observer. O Observer eu já falei, eu vou deixar o link aí, né, aqui no artigo. Então vamos lá direto para a sintaxe de uso. Aqui a referência, eu coloquei direto o RX, utilizando o RX Java 2.x, no caso aqui 2.1. Você escolhe o que você quer utilizar. Eu fui pelo 2.1 única exclusivamente por causa de ser, a princípio, a versão mais atual. E eu gosto das versões mais atuais das APIs, né, versões estáveis. E aí, a maneira de definir uma permissão. Eu já vou te adiantar que o código vai ser um pouco maior, né, do que todos os outros que a gente colocou aqui dentro dos condicionais. Deixa eu colocar um sinão aqui. Ok, então vamos criar um novo método. Vou colocar aqui, ó, private fun make call phone, ok? E aí sim, vamos iniciar colocando a sintaxe de definição de permissão. Vou copiar aqui, vou colar a nossa permissão de ligação, então vou colocar phone, vamos importar esse método, permission, vamos importar o manifest do Android, ok? E aqui não é câmera, no nosso caso é call phone. Call phone. Aqui a gente consegue definir somente uma permissão. Se você quiser trabalhar com mais de uma permissão, você vai ter que criar mais objetos permission. Esse segundo parâmetro, segundo argumento, na verdade, é o texto que vai ser utilizado para explicar ao usuário de maneira mais aprofundada por que ele tem que liberar a permissão. Se você colocar nulo, nenhum texto vai ser utilizado, nenhum dado vai ser aberto se ele negar, né? Agora, se ele negar e você colocar um texto aqui, é somente se ele negar que aparece esse texto. O texto vai ser apresentado no dialog. A gente já tem um texto aqui, eu vim values, eu vim strings. Você vai ver que eu tenho aqui a explicação, permissão, vamos utilizar esse camarada, né? Apesar dessa funcionalidade não ser crítica no nosso aplicativo, ok? A gente vai sim utilizar esse texto de explicação, para o cara poder entrar em contato com os nossos, no caso, vendedores, seja o que for, suporte, num aplicativo institucional, isso é importante. Esse terceiro parâmetro aqui, terceiro argumento, ele indica se a permissão é crucial ou não para o nosso aplicativo. Se eu coloco aqui false, quer dizer que ela é crucial. Eu estou colocando false, o usuário não pode continuar se ele não permitir que a gente possa realizar ligações, gerenciar as ligações telefônicas do device, ok? Quando coloca false. E aí o que acontece? Um dialog fica aparecendo na tela enquanto ele não liberar. Se ele colocar lá que não vai liberar e também que não vai perguntar ele novamente, o dialog vai continuar aparecendo e quando ele selecionar a opção liberar, ele vai ser encaminhado lá para as configurações do device, configurações diretas ao aplicativo para ele liberar a permissão diretamente lá. Eu vou colocar true, porque se ele não liberar, ele vai continuar utilizando o aplicativo, não tem problema em nosso caso. Ok? Então já temos um objeto permission. Voltando na documentação, ele pede para a gente criar uma lista, né, das permissões, também que ele tem mais de uma permissão, das permissões, porque essa lista, na verdade, vai ser utilizada como argumento de um outro método. Então a gente vai criar essa lista aqui, né? Utilizando aí, recapitulando, a gente utilizou aqui o array of, que cria array,
E esse array_of, na verdade, ele faz parte, né, de um dos imports que são colocados de forma implícita e por padrão em todos os arquivos e classes Kotlin, igual acontece com o Java. Não tem nada a ver com o ANCO esse array_of, ok? Então, o mesmo para o nosso, vou colocar aqui val permissions, porque é uma lista, então list of. Vamos colocar aqui só o phone. E aí temos uma lista de uma permissão, tem que ser uma lista, a gente não tem a interface para trabalhar somente com o objeto permission, ele está esperando uma lista. E aqui é criada uma lista imutável, ok? No nosso caso com uma permissão. Voltando aqui, lembrando que esse camarada como array_of é dos imports implícitos dos arquivos Kotlin, não tem nada a ver com o Uncle, não é específico por causa que a gente está utilizando o Uncle. Voltando aqui, temos que inicializar o nosso React Permission, que é a inicialização da API que a gente está utilizando junto com o request code. Vamos copiar esse trecho e ele vai vir como uma propriedade da instância. Deixa o private aqui, sem problemas. O val, enfim, já é somente de acesso. Vou colocar React Permission. Okay? Não precisa utilizar o tipo aqui. Vamos trabalhar com a inferência, que é uma das vantagens do Kotlin. Vamos importar o Reactive Permissions. E o request code eu vou colocar, como eu coloquei no texto, 554. Você escolhe o inteiro que você quiser, mas tem que ser um inteiro que não esteja sendo utilizado em um método que a gente vai estar sobrescrevendo daqui a pouco. Então, React Permission, volto com ele aqui, ok? E aí você vai ver que antes de colocar, né, esse camarada dentro desse React Permission, a avaliação dessa permissão, nós temos que definir um observer, né, que ele, na verdade, vou colocar aqui, observer, que na verdade é a característica do Reactive Programming. Né? Então entenda só como observer, porque a gente ainda não falou sobre o Reactive Programming aqui. Colocamos o observer, temos que adicionar um observador ao evento de permissão, solicitação de permissão. Então eu coloco aqui subscribe. E aí o que ele está esperando também é uma função anônima. Né? Também porque eu não trabalhei todas as interfaces subscribe dessa API. E aí ele tem aqui até um exemplo de como ele fez. Né? Ele colocou um lambda. Ok? Aqui tem todo, ele está trabalhando com duas, aparentemente, com uma permissão só, e aqui duas respostas de acordo com o usuário aceitou, o usuário não aceitou. Esse lambda, né, no caso aqui eu vou trabalhar com lambda também, ele responde a todas as permissões que estão dentro dessa lista, no caso a todas as respostas de solicitação de cada permissão. Então eu vou colocar aqui a versão mais didática do lambda. Todo o lambda, resumidamente, se você não conhece, é uma função anônima. Você muito provavelmente conhece várias instâncias anônimas, que é muito comum com o Java. Função anônima, no Kotlin, você coloca aqui entre chaves, o lambda sempre entre chaves, e aí tem uma setinha. Antes da seta vem os parâmetros, né, da sua função anônima. No nosso caso, eu vou chamar, a gente vai ter somente um, e eu vou colocar o nome dele igual está lá na documentação, event, ok? E depois da setinha vem o corpo da sua função anônima. Didaticamente, a gente tem que fazer assim, ó, run, ok? E aí, pode tirar aqui como eu tenho, parâmetro, sem problemas. O corpo da sua função anônima fica aqui. Em nosso caso, é uma verificação se a permissão, a gente só está trabalhando com uma permissão, a gente não precisa de verificar qual é a permissão. A gente só precisa de verificar se a permissão foi concedida. Event, lembrando do nosso parâmetro aqui, second, né? O second tem true ou false se a permissão foi concedida ou não. Se você tivesse mais de uma permissão, você ia ter que fazer o quê? First, se você achar necessário, né? No caso, nem se você achar necessário. Se você tiver uma resposta distinta para cada permissão que foi concedida. First, igual, vamos colocar aqui essa permissão. E event second, aí você daria a sua resposta. No nosso caso, a gente não precisa dessa parte. Se isso daqui der tudo certo, né, se o usuário permitiu o call phone, o que a gente faz é utilizar a interface AMPL para realizar uma ligação. Make call. E coloca o número. 999887766 é o nosso número de teste. Se você quiser ver o código de intent que é utilizado para realizar essa ligação, você clica e você vai ter lá todo o código. Ok? Dessa vez não tem argumento, né, parâmetro opcional. Você tem que definir um. Show de bola, então essa é a interface, né, essa é a sintaxe para trabalhar com lambda, que é uma função
uma função anônima, né? Essa definição do Lambda é para todas as linguagens, função anônima, ok? Só que a sintaxe aqui é exclusiva do Kotlin. Pode ter alguma outra linguagem que tem uma sintaxe muito similar. E aí, por convenção, no Kotlin, quando você só tem uma função lambda, ou então quando você tem o último parâmetro, na verdade, o último parâmetro, o último argumento é um lambda, você pode fazer isso daqui, ó. Não tem problemas, o lambda fica fora do parênteses. E aí, quando o único argumento é um lambda, você seguramente pode fazer isso. Ok? E aí, quando você tem um corpo de código simples, você também seguramente pode fazer isso. Toma cuidado com o lambda, parece que ele é muito bom, dependendo do seu código ele vai te ajudar bastante. Mas se você começar a colocar códigos grandes aqui dentro, você vai tirar o que do seu projeto? Leitura. Né? Vai ficar difícil de ler se você colocar um monte de código acumulado, né, um em cima do outro, ainda mais com essa característica do lambda que você vai definindo todo um algoritmo dentro de um método que já tem no caso, uma responsabilidade, você colocar outra responsabilidade mesmo que ela esteja dentro do lambda, ok? Eu vou manter dessa forma aqui, né, que é muito similar ao que está na documentação desse React Permission, e aí a gente já tem nosso lambda, que é o nosso algoritmo que responde, né, ao evento da permissão, se o usuário deu ou não a permissão solicitada. Show de bola. Feito isso, aí sim a gente pode prosseguir colocando React Evaluate o nosso array, nossa lista de permissão, para ser avaliado. E aí sim ele vai invocar lá o dialog falando, ó, a gente precisa da permissão de telefone e tudo mais. E esse camarada ainda não está com o React, na verdade o Observer funcional, porque a gente tem que adicionar agora uma sobrescrita, a gente tem que sobrescrever esse método aqui, ó, on request permission results, ok? E aí a gente vai verificar if, se o request code, vou quebrar aqui para facilitar a leitura, se o request code retornado é igual ao nosso request code lá em cima. Request code. E aí, se sim, a gente vai pegar o nosso React permission e aí colocar o nosso receive. Primeiro, aqui vai entrar as permissões, depois os resultados. E você vai ver que vai ter um complain aqui, porque ele está esperando um array de string. E o que a gente tem aqui é um array de entidades que herdam de string. Esse camarada aqui é equivalente a isso daqui no Java. Mas qualquer extends. Ok? A gente não vai estar com essa sintaxe. A gente precisa de um array de string. Seguramente você pode fazer isso daqui. Ó. Ok? Que funciona. E aí ele começa a aceitar aqui. Show de bola. Nosso algoritmo está pronto. Só esse camarada aqui que tem que ser invocado em algum lugar. Que é exatamente aqui. E aí sim, podemos realizar os testes. Então, vamos a eles. Vamos executar o aplicativo. Show de bola. Vamos começar aqui com visitar site, que é simples. E está abrindo o site, tinhaco.com.br. Show de bola. Vamos voltar. E aí, compartilhar a ideia. A gente tem aqui só o aplicativo de mensagem, ok? Que eu já testei. E é o que responde, né, a intente de compartilhamento de conteúdo. Então, vamos voltar, porque a gente, enfim, não vai compartilhar. Quando eu testei com o aplicativo real, aparece lá Facebook, Twitter, Google+, pode ficar tranquilo. É porque esse emulador aqui não tem quase nenhum aplicativo social, principalmente social, instalado. Não tem nenhum, né? Só esse aplicativo de mensagem que já vem nele por padrão. Show de bola. Vamos voltar aqui agora. Envie um e-mail. Né? Aqui não vai funcionar porque eu não tenho aplicativo de e-mail. Mas se a gente voltar aqui no conteúdo, né? Vamos vir aqui, topo, então, e-mail. Eu fiz os testes. Você vê que ele abre sim um aplicativo de e-mail sem problemas. Ele dá até opção aqui no meu caso de mais um aplicativo. Né? Então, é funcional sem problema algum. Pode utilizar essa interface do Anchor para e-mail. Aqui é porque não tem. Envio de SMS. Aí o nosso olá. Né? Vamos colocar um outro texto. Contato SMS. Vou enviar. E aí ele vai abrir lá o aplicativo de mensagens
Ok? Por isso que aqui a gente não precisa de permissão, porque na verdade a gente está enviando o aplicativo de mensagem, aqui só tem um. Se tivesse mais de um que respondesse isso, né, a intenção de mensagem, ele abriria aquele box, choose box, para o camarada escolher qual aplicativo que ele quer enviar o SMS, a mensagem. Vou enviar aqui, ok. Vou voltar, né, para o nosso aplicativo. E aí o que falta, o que nos resta é o contato urgente, que tem que realizar a ligação e ele vai fazer o pedido, né, de permissão. Eu vou negar, ele vai colocar aquele texto meu, ok? E aí eu vou dar o retry e vou permitir. E aí a ligação vai acontecer. Ele direto já disca, né? Por isso que a gente realmente tem que ter a permissão do call phone. Vou fechar. E então, nosso aplicativo. Show de bola, né? Então, esse foi o início com o Anchor. Eu vou estar trabalhando com o Anchor em outros domínios do problema. Também com o layout. Se você for fazer uma busca sobre o Anchor Kotlin, o que mais você vai achar é a construção de layouts dinâmicos. Aliás, alguns falam até para você esquecer a construção de layout com XML. A gente vai discutir isso em artigo e vídeo futuro. E é isso aí, né? Você vê que é possível facilitar ainda mais o trabalho com o Kotlin quando utilizando o Anchor. E eu já vou lhe indicando te adiantando que o Anchor é frequentemente utilizado. Então, provavelmente, ao menos essa referência aqui vai ser comum em seus projetos Kotlin, né, projeto Android que trabalham com Kotlin, ok? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, né, aqui ou aqui, para você receber o conteúdo em primeira mão e algumas promoções que eu envio. E se inscrever no canal também. E, obviamente, de você compartilhar e dar like, porque eu já percebi que isso faz, sim, o canal continuar crescendo. E é até melhor para a gente continuar aqui fazendo conteúdo que você solicita, que vai fazer você, enfim, crescer como desenvolvedor. E comenta o que você achou. É isso aí, valeu, obrigado e até a próxima.